Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 23, né, de julho de 2024. Estamos começando mais uma mente João 3:30, que ele cresça, que eu diminua, né? Quem vos fala que é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento Lara, a família, o ministério, chamado, tudo que você tem confia na minha pessoa. Eu te peço, Senhor Deus, toma a frente, me ajuda, Pai, na ministração da tua palavra neste dia. Visita aquele irmão, aquela irmã que está do outro lado, Pai, que vai estar ouvindo essa ministração. Se tiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém enfermo, que eu possa estar curando. Se tiver alguém precisando, Pai, de um milagre urgente, que o Senhor possa ser, Pai, o socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 121. Senhor, visita também aquela mãe, Pai, que está enlutada porque perdeu seu filho. Aquela esposa que perdeu o marido que perdeu a esposa, eu não sei, Pai, mas que o Senhor possa visitar aquela família que está enlutada neste dia. Visita aquela mãe solo que não tem que colocar na mesa para os seus filhos, Senhor Deus, que está sendo despejada. Muda a história, muda o cativeiro. Visita os seres poderes do nosso país, do executivo, legislativo, judiciário. Senhor, visita a nossa nação. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Visita os hospitais, Pai. Visita aquela mãezinha que está esperando, Pai, uma vaga na UTI para o seu filho. Aquela mãezinha que está levando seu filho para fazer tratamento, Pai, que tem problema, Pai, de câncer, outros que têm dificuldade motora, eu não sei, mas o Senhor sabe, ajuda, Pai, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Visita os nossos idosos também, Senhor, né? Vamos estar hoje meditando na palavra do Senhor, terminando, né, o livro aos Hebreus. Já falei aqui que eu sou missionária na Girobano, tá? Eu falei hoje? Então, assim, quem me acompanha sabe, né, que a gente só prega a palavra aqui, ministra a palavra, fala do amor de Deus, dá uns feedback, caso o Senhor permita, e assim vamos que vamos, tá bom? E ela é maravilhosa, ela é tremenda, né? A gente vai estar terminando hoje aos Hebreus, tá? E amanhã vamos ver o que Deus tem pra gente, qual é o livro que o Senhor tem pra gente, né? Que a gente tá na maratona, cada dia Deus tem dado um livro pra gente estar meditando, do capítulo 1 até o capítulo que for necessário, né? É para o nosso crescimento espiritual na palavra, porque o povo precisa de palavra, né? A gente precisa ter palavra, a palavra do Senhor, né? Que é o próprio Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu para mim e para você, né? Do mesmo jeito que o povo recebeu o maná na lei mosaica, ali na lei de Moisés, nós recebemos a santidade através de Cristo a cada dia, né? Porque Cristo é o pão da vida, amém? Vamos lá? Exortações finais. Seja constante o amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber alguns acolheram o anjo. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: nunca deixarei, nunca o abandonarei. Pois devemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Os homens? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem os resultados da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades dele. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta e obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não
seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhes é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, eu lhes escrevi pouco. Quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdo a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes envio saudação. Graças com todos vocês. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Pai, Deus, nossa, Pai, é tanta gratidão que eu tenho de ter, né, depois de tanto tempo, né, eu já li, né, já estudei, já meditei, mas esses dias nessa maratona aos Hebreus tem sido perfeito, Pai, né, Senhor me trouxe a recordação à palavra. E, Deus, eu fico assim, sabe? Não tenho nem palavras para agradecer. Eu só tenho que dizer, Senhor, gratidão. Porque não foi eu que me ofereci a Ti, foi o Senhor que me escolheu para ministrar a Tua palavra. Então isso é muito importante para mim. Eu não tive professores homens, eu tive a própria expressão de Deus como professor. Então para mim isso é maravilhoso, Pai. E não deixa eu trocar, Pai, como Esaú por um prato de lentilha, algo temporário. Quero permanecer fiel à Tua palavra, fiel às Sagradas Escrituras, Pai. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Exortações finais, né? O nome já fala, né? Então é bem assim, diz assim, sejamos constantes o amor fraternal, né? Seja constante o amor fraternal. 13:1. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticada aqui a quem, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como vocês mesmos estiveram sendo maltratados. Então, o escritor hebreu, né, já vem falando aqui, né, sejamos constantes o amor fraternal. Então, o amor fraternal, ele tem que haver, né? Igreja, é tão estranho no tempo que a gente está, que as pessoas não têm um amor fraternal pelo próximo. Acho isso muito estranho, porque um dos ministérios, a gente pode dizer assim, que é o dom do amor, né? E esse dom do amor tem faltado, as pessoas não dão espaço para o dom do amor. Como que as pessoas veem que o irmão está precisando, faz vista grossa, não ajuda, né? Eu não vou dizer para vocês que eu ajudo todo mundo, que eu não ajudo, porque Deus sabe. Mas assim, eu sempre tento ajudar, sabe? Eu não consigo me ver sem ajudar. Igreja, eu não tenho salário, né? Mas Deus me abençoa todo mês com valor. E eu sempre tiro, né? Daquele valor pouquinho que eu tenho, eu sempre abençoo uma irmã. Né? Eu abençoo um irmão. Eu compro algo para alguém. E eu tenho isso comigo e meu esposo também, né? Ele tá entrando nesse ritmo, né? Ele falava assim, nossa, mas tudo que você tem, você recebe. Ah, eu vou dar pra igreja, eu vou dar. A igreja precisa, tá? A igreja precisa, né? Precisa de ofertas, né? Eu não sou a favor do dízimo, porque o dízimo é o fim da lei, tá? É a lei mosaica. Nós não estamos na lei mosaica, né? É a lei, é o fim, é o Velho Testamento. E Cristo é da tribo de Levi, então não tem dízimo, tá? Então, pra mim, não tem. Eu não dou. Eu já dei muito, hoje eu não dou. Né? Mas eu oferto, né? Às vezes eu recebo um valor X, aí eu vou dar 300 pra fulano. Aí posso ajudar com 50, posso ajudar com 20. Eu ajudo a igreja. Porque aqui tudo é transitório, então a gente tem que ter esse amor fraternal. Leva 1 quilo, faz uma cesta, né? Uma irmãzinha que você tá vendo que a irmãzinha prega. Chega ali, ó, Deus te deu 20, 40 reais, né? Põe ali na mãozinha, chega, põe no bolso da irmã. Ninguém precisa ver, igreja. Deus tá vendo, tá? A gente tem que praticar. Você olhou pra uma irmãzinha, você vê que o filho dela tá indo sempre com a mesma roupa, com o mesmo salário. Você chega nela, irmã, você aceita? Né? Irmã, se eu puder comprar, eu vou comprar. Mas nesse momento, você aceita uma roupa tal? Né? Faz isso, igreja. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter esse amor, sabe? E eu pratico isso. Essa é uma prática constante na minha vida. Eu acho que eu não fico uma semana sem não fazer esse tipo de prática pra alguém. Sempre eu tô fazendo, igreja. Não adianta. Sempre. E eu pratico muito, né? Porque é da minha pessoa, né? Às vezes minha mãe fala assim, ai, tudo que você pega, você dá pros outros, né? Eu falo, mãe, não é. Se eu não dividir, Deus não deixa,
sabe? Deus não deixa. Às vezes alguém manda uma oferta para mim, o Senhor fala, não, é para fulano. Só chegou na minha mão, já direciono. Então, assim, é o meu chamado missionário, é assim. Eu sou assim, e eu gosto de ser assim, né? E eu me preocupo em fazer isso. Isso é algo que me alegra e eu faço com muito amor, né? Eu não estou querendo me engrandecer. Deus conhece o meu coração. Mas é algo que eu faço com frequência, né? E ensino meus filhos a fazerem, né? E eu falo, tem que fazer. Tem que saber ajudar, né? De vez em quando eles vêm com umas pérolas, falam, ah, mãe, eu fiz isso na rua, ajudei fulana. É isso mesmo, filho, tem que ajudar, né? Porque nós estamos aqui de passagem, né? Então é muito estranho um ministério onde uma liderança retém só para si. Falta palavra, né? Se conhecesse a palavra, não fazia isso, né? Dividia, né? Sempre me faz lembrar que de Ananias e Safira, a questão não foi o valor que ele vendeu. Vamos fazer aqui uma conjectura por 10 mil reais, né? O problema é que eles mentiram, tá? Porque a igreja primitiva, tudo que era de um era de outro, né? Então, assim, mas eles mentiram ao Espírito Santo. Então, podia ter falado assim, ô Pedro, a gente vendeu por 10 mil, mas assim, eu e Safira, a gente só quer ofertar metade do ministério. Oxe, Deus não ia se importar com isso. Mas João 8:44 diz que o diabo é pai da mentira, eu me ensino desde o princípio. Então, eles mentiram, tá? O problema tá na mentira. Na mentira, querer enganar, querer tripudiar, isso é terrível. Isso acontece com muita frequência nos ministérios hoje, isso é muito triste, é algo latente, é algo que me entristece, que eu fico revoltada, sabe? De ver assim, gente, isso me magoa muito. Eu fico magoada, triste, de ver como os ministérios têm tratado os membros das suas igrejas, né? Isso é muito triste. Os pastores não estão nem aí, eles querem só dar para quem tem. Ai, vai vir a cantora tal, pregadora tal, faz aquela mesa farta, irmãozinho morrendo de fome, com aluguel atrasado, isso. Olha, igreja, não vou nem entrar em detalhes, porque às vezes eu atendo umas irmãs, eu converso, elas ligam, eu vejo cada coisa que eu falo, Senhor, né? E coisas que eu já presenciei pessoalmente, né? Então, assim, ai, é pro povo, pro pobre, aí deixa junto com lixo, sabe? E assim vai. E não é assim, né? Não é assim que funcionam as coisas de Deus, né? Um dia Deus me incomodou, até que eu falei com o pastor, eu falei, mas na tua casa, o arroz e o feijão, o açúcar, fica perto dos lixos? Fica perto do lixo? Porque assim, porque aquilo que é para dar para a comunidade tem que ser misturado com saco de lixo, com as coisas no lixo, tem que ficar do lado de fora junto com barata, né? Não, não pode, de jeito nenhum, né? E ele, né, isso aqui, eu falei, porque você não arruma um cantinho para colocar, Deus me incomodava, né? E eu me incomodava muito, sabe? O ministério da soberba, da arrogância, do aparecimento global, assim, nas redes sociais, que só ostenta, da ostentação. É esse, né? Pode-se dizer assim. Não consegui nem sair do 2 contando essas coisas, né? E diz assim, então, a gente vê que muitos acolheram os anjos sem saber. Lembra de Abraão, quando Sara engravidou? Lembra de Gideão? Lembra de Manoá, né? Então, assim, e muitos, né? Então, assim, lembre-se também daqueles que estão na prisão, dos que estão sendo maltratados. Muitos irmãos, hoje em dia também não é diferente da igreja perseguida, onde tem irmãos fora do país sendo perseguidos. Vamos orar pela igreja perseguida? Eu mesma estou em falta de orar pela igreja perseguida, né? Orar pelos altares que orava também, Senhor Deus, aquele altar que está pregando a palavra, que o Senhor prospere, agora que está na mentira, na prostituição, no roubo, que seja desmascarado, né? Antigamente eu orava assim, ultimamente eu tô em falta também nas orações, né? Aí diz aqui no 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca deixarei, nunca abandonarei. Então, igreja, olha só. A gente vê hoje em dia, ó, agora dia 28, pela misericórdia, domingo, vai fazer 23 anos de casado, né? Pela misericórdia mesmo, que foi a trancos e barrancos. Mas você pensa que não veio homem estranho na minha vida? Veio. Veio mulher estranha? Veio. E obra de macumbaria em cima. Mas a gente resistiu, igreja. Resistimos, assim, sabe? Tinha luta, assim, que às vezes de convite, falando, Senhor Deus, né? Isso, Senhor, tô desfazendo obra de macumbaria, tô desfazendo. O inimigo, ele vem tentar, né? Todo o tempo, né? Mas o nosso casamento, ele deve ser honrado por todos. O leito conjugal é conservado puro, né? Pois Deus julgará. Então, assim, quando eu deito com meu esposo, eu tô com ele, é uma só carne. Então, assim, né? Eu amo meu esposo, né? Eu amo demais. Brigo com ele e falo assim, nossa, né? Que ambiguidade, você tá me xingando, agora você está me... Ah, eu xingo, né? Xingo assim, você sabe? Renato, dá um sapato. E a gente conversa. Eu falo,
Falou, Rê, e se eu não reclamar, se eu deixar, cara, né? O que vai ser, né? A casa vai virar o quê, né? E o homem tem que ter uma intercessora, tem que ter alguém que intercede. A mulher também. Porque senão o inimigo ele entra com a sua macumbaria, você fica doido. Esses dias eu tava vindo com ele e falei assim: olha aquele amigo meu que trabalhou comigo há uns 20, uns 18, uns 20 anos atrás. Tava doido na rua. Foi essa semana, ele passou doido assim. Eu falei assim: gente, é ele, Renato. Eu falei assim: gente, olha pra você ver, né? A mulher largou, a mulher teve gêmeos, acho que perdeu, aí depois arrumou outro, largou. Eu não sei o que aconteceu, ele se desviou nas bebidas ou na droga, eu não sei, e virou morador de rua. Então, a igreja, por quê? Porque não tinha um sustento espiritual, alguém para estar repreendendo as obras de macumbaria, os intentos das trevas, sabe, as bruxarias, as obras malignas de Satanás para destruir a família. Tem que ter alguém intercedendo e clamando, porque o diabo ele quer destruir as famílias. É o objetivo dele, igreja, né? Então, e Deus ele vai julgar os imorais, o adúltero. Como assim? Você é casada com a sua esposa, você permite ver pornografia. Que imundície é essa? Não, não entra. Não entra. Pornografia, que imundície. Nós somos um corpo, um só corpo, e a gente se ama, né? Nada melhor do que você estar abraçado com seu esposo. Quando você faz amor, agradece a Deus, né? Agora vai ficar vendo pornografia? Ô, irmão, desperta, o diabo tá entrando, tá? Não tem como. E adulterar, né? Permitir. Igreja, Deus, ele nos livra de cair no adultério, porque nenhum de nós somos perfeitos. A gente sofre tentações, sim, sabe? Sofre tentações de pessoas vindo em cima da gente e a gente fala, Senhor Deus. Aí a gente fala, nossa, mas você é fiel ao seu marido? Claro que eu sou. Eu sou fiel ao meu esposo, né? Sou fiel ao meu esposo, porque é o marido que eu tenho. Você tá entendendo? Ele falou, Senhor, obrigada, né, pela vida do Renato, que eu amo o Renato cada dia mais, que ele me ame cada vez mais, que haja desejo entre a gente. Porque o inimigo, ele quer botar, sabe, nojo no esposo para com a esposa com o esposo, quer botar mulher estranha. Então a gente tem que estar ligado, igreja. E eu não sou uma mulher, né, vaidosa de me arrumar, não sei o quê. Vocês perceberam que agora que eu passei um batomzinho, alguma coisa, não gosto. Eu sempre fui natural. Eu sempre fui a mulher do tênis, desde adolescente. Sempre gostei de tênis, chinelo. Sempre vai falar, ai, mas você... Tem gente com tanta pessoa, ai, você tem que andar melhor. Filha, eu não consigo entender que um relacionamento, um casamento é respeito. É cumplicidade. Você tá entendendo? É você poder chegar e conversar com sua esposa, apesar que nem tudo você conta pra sua esposa. A realidade é essa. Tem coisas que você conta pra sua amiga mais chegada, né? E ele também, da mesma maneira, a gente conversa com Deus e tudo. Mas eu não sou assim, aquela vaidade. Eu gosto de me arrumar e tal. Eu sou mais básica do tênis e do chinelo. Sou mesmo. Sou. Quem me conhece sabe. Eu sempre fui do tênis e do chinelo. Minha irmã não. Minha irmã sempre foi do salto. Totalmente diferente de mim. Mas eu não. Então, e é bem difícil, igreja, sabe? E aí a gente vê as pessoas querer achar que casamento não é, casamento é muito mais que isso, é cumplicidade, é companheirismo, é união, é respeito, tudo isso envolve, né? Principalmente respeito e confiança é fundamental no relacionamento e apoio, tá? Seu esposo está desempregado, apoia ele. Tá passando apoia ele, ora, intercede e fala mesmo, né? Se você tiver que passar um feedback, você tem que falar. E acabou, e assim, né? Ai, moço, tá com cheiro de chulé. Tem que falar, igreja. É uma só carne. Então, a gente vive assim. Isso é normal, né? Agora, o casamento de internet, de redes sociais, é tudo bonito e cheiroso. Não é? A gente fede boca, tá? A gente soa. A gente termina de fazer amor, é um cheiro estranho, né? Do amor ali, do suor, do corpo. Então, é tudo, né? Não tem esse negócio de acorda bonita. Ah, pelo amor de Deus, é demais, né? Não, gente, por favor, não dá. Então, e aí diz assim, conserve-se livre do amor ao dinheiro e contenta-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, vocês nunca deixarei, nunca os abandonarei. Então, a gente vê que isso, infelizmente, é muito, o amor ao dinheiro é o mal de todas as raízes, porque tem muita gente, igreja, que se apega ao dinheiro. Eu tenho, eu preciso, não sei o que, isso aqui. Eu gosto de gastar. Pra falar a verdade, eu gasto muito. Então, aí tem gente que é assim, ó, eu quero uma casa de 3 mil, que se lasca a minha braiada, que eu não quero saber se tá precisando de cesta, eu tendo casa, carro, isso, aquilo, não se importa com o próximo. É o tipo de liderança que a gente vê hoje, que eles vivem de milhões, e o povo corre atrás de mim descalço, rasgando o pé no asfalto. É bem essa realidade, né? Então, e aí e diz assim no 7, lembre-se dos seus líderes, olha que coisa linda, né? Tá. Vamos no 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me poderei fazer os homens?
lembre-se dos seus líderes que eles lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hoje em dia, né, é até complicado essa liderança, né? Mas antigamente a gente podia imitar. Lembra Paulo? Paulo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, ok? Porque Paulo ele tinha uma vida com Deus, né? Paulo ele tinha uma vida com Deus. A gente sabe da conversão de Saulo para Paulo, né? Então ele tinha uma vida com Deus. Hoje, eu vejo esse povo imitando esse povo no sapato, na maneira de falar. Gente, pelo amor de Deus. Né? Líderes que não são exemplo, né? Líderes que já passaram por vários casamentos. Pessoas. Um dia eu vi um pastor dizer assim: se seu casamento não tá bem larga, Deus não quer que você seja infeliz. Blá, blá. Eu fiquei olhando assim e falei: ele é um infeliz. Ele é um infeliz, aquele homem, sabe? Porque, e o pior é que não liga para as filhas, para os filhos, não paga pensão, é só ostentando na internet. Claro, Deus ele quer você feliz, seja feliz, né? O Deus dele é bem pequenininho, mas não é o Deus da Sagrada Escritura. Acho que ele pulou muita parte da Bíblia, né? Agora a soberba, a jactância é latente. Então, são coisas, igreja, que a gente tem que fugir. Porque a palavra diz aqui, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é, né? A confissão da imutabilidade de Cristo é eterna, sobretudo em relação ao que ele fez por mim, por você na cruz, né? Então, assim, se você tem uma liderança, né, que ela é imitadora de Cristo, prossiga, porque tem que ser, porque Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é sempre, né, e sempre será, né? Agora a gente vê hoje uns pastores estranhos que, olha, eu fico olhando assim, uma liderança, umas apóstolos, umas bispas, umas pastoras, uns missionários que falam assim, é só aparecimento, é só exibimento. A gente não tá aqui, a gente tá pra pregar a palavra, pra viver a palavra do Senhor. Você tá entendendo? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho tatuagem. Eu tenho. Acho que eu tenho mais 6 tatuagens. Eu gosto de tatuagem. Tá entendendo? Eu gosto. Mas tatuagem não é pecado. Não tem embasamento bíblico. Não tem. Não tem mesmo. Mas, é pecado da tatuagem. Tem muitas coisas, igreja, que a gente tem que ver na palavra. Tem coisas que é muita mentira, pelo amor de Deus. É oba-oba, e aí gera polêmica. As pessoas gostam de polêmica, né? E a gente não tá aqui para polêmica, a gente tá aqui, não estamos aqui para espetáculo, a gente está aqui para pregar a palavra do Senhor. E é o que a gente tem que viver. Porque Cristo, né, a supremacia absoluta de Cristo, o sacerdote, os sacrifícios de Cristo, né, para mim e para você, é permanecermos firmes no Evangelho, tá bom? Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí ele diz aqui assim, ó, no 9. Não se deixe levarem pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, aos quais não tem valor para aqueles que comem. Porque antigamente, se sabe, que ninguém poderia comer lá das coisas do santo do tabernáculo, né? Das coisas de Deus, era só, nem os levitas podiam. Gente, eu sempre lembro da palavra dos filhos de Eli, que enfiava a mão lá, né, no sacrifício de Deus e comia as ofertas, né? Mas nós não podemos. E mais, aí diz aqui, ó, nós temos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, eles não podiam comer. Você tá entendendo? O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos. Então, o que acontece? Não por alimentos cerimoniais, né? Segundo o ensino judaizante que tinha, né? Legaliza. Antiga ordem mosaica. Então, tinha isso, né? Então, ela foi abolida na cruz, né? Então, aí entra o quê? A graça, igreja. Quando entra a graça, a gente não tem mais esses cerimoniais, né? Então, a cerimônia minha e sua é o quê? É matar a carne para vivificar o espírito, tá bom? Aí diz um 10. Nós temos um altar no qual não tem direito de comer, tá? Eu sou sacerdote, Santo dos Santos, diz aqui. O sumo sacerdote... tá. E esse altar, né, que provavelmente agora faz referência à cruz, né, porque o sacerdócio arônico era falho, mas a substituição do Velho Testamento, que é o sacerdote de Arão, para o sacerdócio de Jesus, né, que tipologicamente era representado por Melquisedeque, que é Cristo, que é incomparável, o único sacerdote, somos sacerdote de todos e todos, né, eles não podiam comer o sacrifício, né? E eles ficavam o tempo todo de pé. E Cristo fez o sacrifício uma única vez e sentou à direita do Pai, mostrando, né, que ele é superior, né? E que ele era o sacerdócio eterno. Pronto, acabou, né? Diz aqui no 11.
o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o Santo dos Santos, né? Eles eram queimados fora do acampamento. E com Cristo também não foi diferente, né? A oferta pelo pecado, mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus, olha só, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do sangue. Portanto, saímos até ele fora do acampamento, suportando a desonra. Ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscando uma que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de um lábio que confessa o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem. Esse é um sacrifício agradável a Deus. Então, essa parte aqui me chama muita atenção, porque a liderança de hoje, muitos irmãos e irmãs não gostam de repartir, né? Porque eles é ensinado a não repartir. Porque tem uma liderança mesquinha, miserável, nojenta, avarenta, egoísta, que só quer se enriquecer à custa dos pobres, sabe? Dos pobres coitados, que tira do seu para encher esses lobos, sabe? Então a gente tem que estar enxertada na videira verdadeira, que é Cristo na palavra. Porque Jesus, quando ele sofreu fora da cidade, porque tinha esse sacrifício, né, na lei mosaica, que o animal era levado para fora para ser sacrificado, e Cristo foi. Ele foi como ovelha muda para o matadouro, né? Então, ali ele eliminou os pecados, da mesma forma, né, que era sacrificado os animais, Cristo ele foi sacrificado. Então, a morte de Cristo foi o quê? Foi a eliminação do pecado, né? Então a gente vê que a gente tem que sair desse mundinho egoísta que dizem que a gente tem que participar, que você é o que você tem. Não, você é o que Cristo diz que você é. E você é uma nova criatura nele. Então você não pode participar desses meios, dessas babaquices, dessas idiotices de jeito nenhum, né? Então a gente tem que pregar o evangelho, porque Cristo, ele simbolizou todo o pecado da humanidade sobre a vida dele. Todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo, né? Então, quando ele sai para fora do acampamento, né? Ele separa, né? O judaísmo e ele diz assim, agora vocês têm que servir, se dedicar a Cristo, né? Porque assim como Cristo morreu pela desonra, né? Fora da cidade, assim também nós devemos estar, né? Disposto a passar por vergonha, né? Ao invés de voltar ao judaísmo, voltar a práticas obscuras no meio das igrejas. A igreja tanta prática obscura, é egoísmo, é soberba, é palhaçada, é mistura, é tudo. A igreja é tudo. Cristo nos adverte a não voltar ao judaísmo. Hoje em dia, eu não sei, mas o judaizante está muito latente no meio das igrejas, né? Acho que eles não leram Hebreus. Mas não tô aqui para ir contra. Deus, se Deus tem um chamado com eles, né, de apóstolo, de bispo, ok. Mas que eles façam como os irmãos do Velho Testamento fizeram, né? Da igreja primitiva fizeram a diferença, né? Os apóstolos da igreja primitiva fizeram a diferença. O único que não fez foi Judas, né? Que se matou depois, né? E as suas entranhas ficou toda para fora, vendeu Jesus por 30 moedas, né? A gente tá vendo muitas pessoas vendendo Jesus, né? Isso é muito triste. A gente vê também que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque aí a gente tem que ter também um sacrifício de louvor, né? Como assim um sacrifício de louvor? Se você aceitou Jesus, você tem um sacrifício de louvor, né? Fazendo aquilo que é certo a Deus, não fazendo aquilo que é errado, né? Que nos vai afastar do Senhor, né? Agora me chama a atenção também aqui que muitos pastores adoram usar esse jargão aqui, igreja. Olha essa. Olha, vocês têm que obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Ele cuida de você com quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Oram para nós, estamos certos de que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para aqueles que lhes sejam restituídos em breve. Então, o escritor hebreu está falando aqui, né? Então, a gente tem que obedecer aos nossos líderes. Temos, sim. Mas os líderes têm honrado por mim, por você?
Como diz aqui, ó, obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade dele. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Eles têm cuidado da igreja de Cristo? Eles têm cuidado das ovelhas? Tem? Tem? Não. Aí eu tenho que andar com um carro de 4 milhões, mas a minha ovelha tá sendo despejada. Não tô nem aí pra ela, né? Eu não tô nem aí pra ela. Eu preciso viver, eu tenho que viver bem. Olha, igreja. Que incoerência, né? Que incoerência total, né? Para que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso. Eles mesmos fazem do trabalho dele um peso, né? Peso de dinheiro para eles, né? Porque o que acontece? Muitos líderes, né? Eles, naquela época já tinha e hoje, minha filha, tá pior. Meu Deus do céu. Tá pior. Dízimo hoje, minha filha, dízimo hoje virou farinha, sabe? Farinha. Quanto mais, melhor, né? Então a gente tem que submeter a eles, né? A liderança editorial não é defendida nesse mandamento. Então, mas e o que mais tem aqui é uma liderança editorial, mandona, né? Que é terrível, que você tem que me obedecer, não questiona. Gente, isso é demoníaco. Isso é uma liderança demoníaca, né? E muitas vezes... Mamãe já vai pegar, tá bom? E muitas vezes a gente está debaixo dessa liderança, Deus permite para a gente ver o tipo de líderes que estão tendo na igreja brasileira, né? E isso é muito triste, é muito nojento, né? A gente vê também aqui... E orem por nós, né? Estamos certos de que temos consciência. Então, nós temos que ter uma consciência limpa, né? E viver de uma maneira honrosa em tudo. Aí, de particularmente, recomendamos que orem para aqueles que lhes sejam restituídos em breve. Então, a gente tem que estar orando, né? Esse autor, ele orava, né? Porque ele cria, né? Né? Que alguns irmãos iriam visitá-lo. E ele estava orando. E a gente tem que estar orando um pelos outros. É um papel do cristão orar um pelos outros. Orem, né? Aí ele vem aqui no final assim: o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Quem é o grande pastor das ovelhas? É Jesus, né? Graças a Deus por isso. Porque, olha, os pastores que nós temos aí até uma vergonha. Os aperfeiçoe com todo o bem para fazer a vontade dele. Opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, tem um contexto, né? Então, é um desfecho, porque é o Deus de paz que nós temos, né? O título de Deus, muitas vezes, é um Deus de paz. Nós temos um Deus de paz, né? Então, e essa aliança eterna é uma nova aliança que foi feita por Cristo ali na cruz, né? Você sabe que Jeremias já falava dessa nova aliança, né? Que é uma aliança eterna, né? E quanto ao sangue da aliança, que era, né, que Cristo, né, o sumo sacerdote, o grande pastor. Então, a gente tem um sumo sacerdote, a gente tem um grande pastor, que é Cristo, que cuida de mim e de você. Se o seu pastor na terra não está honrando, não está olhando por você, você sabe que Cristo, o bom pastor, ele olha por mim, por você. Muitos pastores olham aquilo que você tem, ó, qual o seu cargo. Tem igreja que você entra e faz aquela ficha para saber do que você trabalha, quanto você ganha, sabe? Se você tiver dinheiro, tiver cargo, aí ele está cargo para você. Não quer saber que você tem uma vida com Deus. Você é o que você tem, tá? É a igreja de Mamon. E diz assim, no 22. Irmãos, peço-lhes que suporte a minha palavra de exortação. Verdade, o que eu lhe descrevi há pouco. Então, assim, para suportar. Porque a gente tem que suportar com fidelidade, obediência, perseverança. Não vem com esse negócio que não dá, né? A gente tem que suportar. O verdadeiro cristão, ele suporta. Diz aqui no 23. Porque a palavra de exortação, ela é para quê? Ela é para nos ensinar, né? Ela é para desenvolver uma maturidade cristã. E não para nos desviar de Cristo, né? Porque Cristo, ele vem uma igreja, né? Lavada e remida. A noiva de Cristo é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, não tem isso, né? Então, não tem. Então, a gente tem que... Porque ela é satisfatoriamente a superioridade de Cristo. Então, nós temos que ser exortados pela palavra, porque a palavra, ela representa tudo, totalmente Cristo, né? E é muito estranho as igrejas que não têm pregado a palavra, não tem oração, eles tiram oração, não tem palavra, só a mão do Senhor, né? Ele diz aqui
No 33, quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar, logo irei vê-los com ele. Saúde todos os seus líderes e todos os santos, as Itália, Lívia, saudação. Em graça seja com todos nós, né? Então, ele tá falando que Timóteo provavelmente estava preso, né? E tinha saído, né? Já estava livre que ele iria, né? Com Timóteo. Mas ele não se menciona, em nenhum momento a gente sabe quem é o escritor aos Hebreus, né? Os líderes mencionados da Itália, não quer dizer que a carta foi escrita na Itália, mas é para todos, né? O escritor está transmitindo para todos os crentes no mundo, né? A carta aos Hebreus. Então, fique com essa carta. A gente terminou o livro dos Hebreus. Foi maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, né, de poder participar mais uma vez da sua santa palavra e ele me revelar suas maravilhas. Eu fico impactada, eu choro, você não tem noção, né? Porque eu choro mesmo, porque eu amo esse Deus, eu amo ele demais. Ele me resgatou do monturo e me fez assentar com os príncipes dessa terra. Quem é os príncipes, missionária, né, de você que santifica cada dia, tá bom? Não é aqueles que tem dinheiro, não, tá? Deus abençoe, fica na paz. Uma terça-feira abençoada em nome de Jesus.